de Quadrinhos está de volta e eu quero dar uma dica de cinema. O aguardado filme do Homem de Ferro da Marvel já está em cartaz e é imperdível para os fãs de quadrinhos. Para variar, Robert Downey Jr. está excelente no papel de empresário e super-herói. Os decenautas também podem se preparar, porque o novo filme do Batman chega no dia 18 de julho e deve agradar bastante os fãs do Morcegão. Afinal, o vilão do filme é o Coringa numa versão ainda mais psicótica. Let's put a smile on that face. Hoje vamos conhecer os bastidores da Conrad Editora, um dos principais nomes de quadrinhos e mangás no Brasil. Eu sou o Amaury Gonzo, sou redator da Conrad. Sou Marcelo Salles, sou editor de quadrinhos e mangás, um dos editores. A Conrad começou em 1993 como uma editora de revistas e desde 1999 a Conrad publica livros, mangás e quadrinhos. Então muita gente conhece a Conrad pelos mangás, que fizeram muito sucesso durante um bom tempo, como o Dragon Ball, mas a gente tem um catálogo muito variado, acho que dá pra ver aqui em todo o nosso showroom. A gente tem mais de 300 livros no catálogo. O que a gente gosta muito aqui é o Calvin. O Calvin é um dos nossos títulos preferidos, assim, porque é muito bom, né? Ele é para pessoa de qualquer idade, seja dos 8 aos 80 anos, todo mundo que lê gosta. E a gente também se diverte fazendo, se dá muita risada, desde acompanhando a tradução até ver a prova final, a edição final. Esse é um título que dá gosto de trabalhar, assim. O Black Hole é outro título de destaque, é do Charles Burns, o autor norte-americano. Passa-se em Seattle nos anos 70 e realmente é um título que teve uma repercussão muito grande e, na verdade, uma das coisas que as pessoas reclamam mais é o fato de ter sido lançado em duas partes. Está todo mundo esperando o quadrinho terminar, porque é incrível, é um quadrinho que mistura terror, mistério e suspense, uma doença estranha que se abate sobre os adolescentes de Seattle nos anos 70. Teve uma repercussão ótima e eu acredito que os leitores estão muito ansiosos. E esse ano já sai o segundo volume. Esse aqui é o Desista, que é uma reunião de contos curtos do Franz Kafka, interpretados pelo Peter Cooper, que é o desenhista do Spy vs Spy hoje na Mad. Então aqui a gente tem 9 contos do Kafka que o Cooper desenhou, interpretou a maneira dele. E ele soube capturar muito bem assim, todo aquele vazio existencial, todo o desespero assim, que a gente tem nas histórias do Kafka. Ele pegou com esse traço dele, assim, um traço que lembra muitas vezes a xilogravura. Esse aqui é o Jornada ao Oeste. O Jornada ao Oeste é um texto clássico do budismo chinês, é praticamente o texto fundador do budismo chinês, e ele foi quadrinizado no começo dos anos 20, no meio dos anos 20, na China. E é a primeira vez que essa versão em quadrinhos... Aliás, tem que mostrar aqui dentro. É a primeira vez que essa versão em quadrinhos é publicada no Ocidente. Na verdade, fora da China, né? E essa... Quem não sabe um pouco da história da Jornada ao Oeste, conta a história de um monge que sai da China para buscar uma série de pergaminhos mágicos e ele acaba precisando da ajuda de um homem macaco. O homem macaco é o Son Wukong, que deu origem, inclusive, ao que a gente já conhece, o Son Goku do Dragon Ball. O Jornada ao Oeste tem 3 volumes, é grandão, porque a história é um épico. Assim, para comparar em termos ocidentais, a gente pode comparar com Ilíada ou Odisseia do Homero. E é um clássico chinês que, assim, eu acho que é uma das melhores portas de entrada para o quadrinho chinês hoje aqui no Brasil, a partir desse clássico. A gente está aqui agora no departamento de edição da Conrad, onde o pessoal faz os quadrinhos
dos livros e dos mangás, e aqui fica o pessoal do editorial, que o Marcelo não está sentado na mesa dele agora, porque ele está falando com vocês, mas fica aqui o pessoal que trabalha com os livros, ali ficam as meninas da revisão, e aqui atrás fica a parte de arte e diagrama e letreira dos quadrinhos. Esse é um dos nossos lançamentos, não está nem fresquinho, está antes disso, né? São só as provas do Oru, que é o nosso próximo mangá. Tem mais uma série de lançamentos que a Conrad está programando para o segundo semestre, até o fim do ano. Aí, durante o segmento do ano, a gente tem mais um Calvin ainda esse ano. A gente vai ter o último volume do Sandman, dos 10 volumes. A gente tem o melhor roteiro do Gupraia do Manara, que já foi lançado em português, mas nunca foi lançado no Brasil, que é o Verão Índio. A gente também tem quadrinho nacional, a gente tem a Revolta da Chibata, que é um quadrinho sobre a Revolta da Chibata, que é feito por uma dupla de cearenses, o Emetério e o Olinto Gadelha. E mais uma série de alguns lançamentos, a gente está escondendo um pouco o ouro, depois a gente vai contando o que vai sair. Depois do passeio pela Conrad, é hora do segundo tempo de dicas e novidades aqui da banca. Estamos de volta com a segunda parte do nosso bloco de dicas e novidades. O Rodrigo vai começar aí com a Turma da Mônica, né? Turma da Mônica, galera. Maurício de Souza, né? Já estamos Camarada íntimos, Maurício já. de Souza também, outro, mais um amigo, né? Mais Tem um monte né? no meio. Temos vários. Coleção histórica Turma da Mônica, Chico Bento na capa, esse é o volume 4. Panini não mandou o terceiro pra gente, tem que cobrar, né? Ah, é verdade. Que era do passou Cascão. batido, hein? Primeiro foi a Mônica, segundo o Cebolinha, terceiro o Cascão, quarto Chico Bento e o quinto provavelmente O da vai ser- Mônica, vai ser a inclusive, que eu Magali. tenho em casa, autografado pelo tio Maurício, mas tudo bem. Isso aí. Esse vocês não têm. E o bacana é o seguinte, eles estão lançando na ordem, a Mônica foi o primeiro título, eles estão lançando na sequência de cada número. Primeiros números, né? E é bacana, porque nessa Primeiro- época ainda não tinha esse politicamente correto de hoje, né? Tanto pressionar o Maurício de Souza e tal. Cebolinha ainda Cebolinha é escrevia pichador ainda. né? Hoje em dia ele, Pichador, olha só. hoje em dia ele não é mais pichador, hoje em dia ele coloca um papel, ele gruda um papel na parede, porque a Associação de Chatos e Pais e coisas e tal deve ter reclamado bastante, eles tiveram que Exatamente. se adaptar aos É novos quase um tempos. manifesto mais dadaísta, né? Hoje em dia eles tiveram que se adaptar. E vale muito a pena, né? A Turma da Mônica, os primeiros números para conhecer de cada época, tem coisas dos anos Bacana. 70, 80, enfim, vale muito a pena. E outra coisa bacana para mostrar que eles estão se antenando, estão sempre se modernizando, é esse Tina e os Caçadores de Enigmas, né? Esse aqui é o segundo arco de histórias. Eles lançaram com os ETzinhos, agora... É bom sempre ressaltar, né, que as histórias da Tina, elas estão mais voltadas agora pro mercado do público adolescente. É verdade. Eles deram uma encorpada na personagem para não ficar mais tão infantil. A Tina quanto continua era tendo antes, aquelas né? histórias mais ingenuazinhas nos títulos da Turma da Mônica. Já aqui não, aqui os traços estão diferentes, o rolo está diferente, os personagens são todos diferentes. Legal. Já rola um lance de romance, sabe? É diferente assim, o rolo tá afim da Tina. Tem uma trama que se passa na Amazônia, eles conseguiram... tem várias referências de cultura pop aqui bacana. Até uns peitinhos de índia aparecem aqui. Ô, louco. Estamos ficando modernos. Tá agora, moderno, tá hein? bacana, achei bem bacana. E no final, o legal de tudo assim, é que tem as referências das histórias, são que todas aqui, bacana. né? Fantasma, Verdade. Xena. Tem bastante referência histórica. E a Amazônia é um bom tema, Sempre né? tá ser usada, Sempre né? tem muita coisa inexplorada ainda que vale a pena. Verdade. E você, o que tem aí, cara? Ai, são tantas coisas, vamos por partes aqui. Primeira parte eu vou falar mais um pouquinho de Marvel, aqui o universo Marvel desse mês, né, Baixas de Guerra, que vocês estão lendo aí em cima no tópico. O mix do universo Marvel, ele tem Hulk, Quarteto Fantástico e Novos Thunderbolts. Legal ressaltar os três, né? Quarteto Fantástico com a nova formação, com Pantera Negra e Tempestade, né? Saiu o Reed Richards e a Susan Storm Estão de depois da Guerra férias, Civil. estão de Estão de férias. férias. O Hulk, no final da saga dele do Planeta Hulk, já quase próximo a iniciar a próxima saga desse ano, que vai ser uma... Hulk contra o mundo, né? Hulk contra o mundo. Motoqueiro Fantasma, desculpa, que eu esqueci de falar, que tá na capa também. E os novos Thunderbolts, né, que é o grupo novo agora controlado pelo governo, que só tem vilão, Venom, Duende Verde e tudo mais, só agora estão barbarizando. Também queria mencionar também a volta da Mad pela Panini agora,
Sim, o Ota conseguiu trazer a média de volta com aquele papel... Aquele responsável, né? Então com aquele papel de higiênico, qualidade de papel higiênico de sempre, mas sempre com aquelas cartas memoráveis do pessoal também, xingando, né? e-mails também hoje em dia, e sempre com a qualidade média de ser, uma coisa muito bacana. Eu sempre gostei de média, né? É um cara que a gente precisa tentar conversar um dia, né? Um dia a gente consegue falar com o Ota ainda, um dia a gente vai tentar falar com ele ainda. E falando em coisa irresponsável e má e cruel, nós temos aqui o Livro Negro de André Denner, que é uma coisa que saiu ano passado, mas eu só tive a chance de adquirir agora, porque a gente não tem contato com a Desiderato, eles não respondem e-mails e tal. Mas vale muito a pena isso aqui, o livro negro dele. Quem faz, o primeiro quem tem no começo está escrito um depoimento aqui do Jaguar para ele, que é bem bacana, um grande Jaguar. No final tem o Arnaldo Branco também, que é um cara bacana. Tem referência de todo mundo que é bom em quadrinhos aqui, né? Legal. O legal dele é que ele é cruel, ele também é sujo, sádico, malvadas. Ele fala de genocídio, ele mexe com religião, ele mexe... Polêmico, ele é polêmico e de um humor corrosivo, assim, muito bom, mano. Ele tem um humor sério. É sério e ao mesmo tempo sarcástico, irônico, que é genial. Esse aqui é um dos meus autores favoritos. Bacana. E vale visitar o site dele também, o malvados.com.br. É bem legal também. Eu não conhecia, passei a conhecer por causa do Rodrigo, que é bem legal. Faz tempo que eu falo desse bem cara, legal. Gosto muito. Vamos dar uma passadinha rápida aqui então, para finalizar. No Spawn Origem, volume 2, que a Pixel lança, né? Bem legal, que é mais uma coletânea das primeiras revistas do Spawn da época do Todd McFarlane. Também a Pixel Media Magazine, que agora traz Monstro do Pântano no Mix, né? E que tem muita coisa que eu tô gostando, inclusive o Planetary, que era uma coisa que eu achava, sim, tinha suspeita para ler assim. Adorei agora, uma história bem cabeça. Eu diria que Planetary hoje em dia é o Kafka dos quadrinhos, assim. Caramba. Isso é uma coisa profunda, cara. Tô saindo bastante crossovers com eles, né? Então mais um crossover aqui dos dois grupos criados pelo Warren Ellis, o Planetary e o Authority, os dois grupos criados por ele, cada um com um desenhista fraco junto, né? Um é o Brian Hitch e o outro é o John Cassaday, que é o cara dos novos X-Men. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Bom, acabou o tempo, né, Carlão? Acabou, já tava no fim o tempo. O programa que vem está de volta, galera. Até lá. Até mais. O HQ Tema do programa de hoje é a terceira e última edição de Antes do Incal, da Devir, escrita pelo chileno Alejandro Rodorovsky e desenhada por Jan Jatov. A história se passa antes da trilogia original do Incal, um clássico dos quadrinhos desenhada pelo grande Moebius. No final do ano passado, a banca de quadrinhos conversou com Rodorovsky, que além de quadrinista, é cineasta e mestre de tarô. Desde niño fui al cine y leí cómics y después hice teatro y cine y seguí haciendo cómics. Son dos actividades paralelas, luego hice la poesía paralela, el teatro. Entonces son dos artes distintas. El cómic es novela gráfica. Yo encuentro que tenemos un siglo óptico por la tele, todas estas cosas, las computadoras. Entonces la literatura poco a poco necesita pasar a la imagen, ¿cierto? El cine es otra cosa, el cine tú estás inmóvil y recibes el movimiento, recibes lo que te dan. En el cómic tú tienes que actuar y crear el movimiento en tu mente, es otra cosa. El Incal nació porque yo quería hacer una película que se llamaba Duna, que no se hizo. Entonces era enorme, fueron 2 años de trabajo. Le dije a Moebius, fracasar no existe, hay que cambiar de camino. Hagamos en cómic lo que no pudimos hacer en el cine. Entonces seguí haciendo en cómic todo lo que no podía hacer en el cine. E a importância do Moebius nessa aventura do Incal toda? Bueno, es la importancia que tendrías tú un amante, una esposa, ¿no? ¿Qué haces con una mujer? Haces un hijo. Pues con Moebius hice cómic, fue mi mujer. Mental, claro, no corporal. Antes del Incal es la explicación casi infantil de la historia. El Incal es la explicación humana. Y después del Incal es la explicación extrahumana. Porque John DeFool se divide en 4 personajes de diferentes épocas. Esto es el tonto, el bello, el gurú y el ángel. Uma curiosidade inusitada sobre Rodorovsky é que ele realizou o casamento de Marilyn Manson com a atriz Dita Von Teese. E Marilyn Manson deve participar do próximo filme de Rodorovsky interpretando um papa. E a Banca de Quadrinhos termina aqui. Para falar com a gente, mande e-mail para bancadequadrinhos@canalsp.com.br. Para ver todas as edições do programa, acesse o site www.programabancadequadrinhos.com. Um beijo, até a semana que vem.
O Bira mexeu tanto o saco aqui que todo mundo deu uma viradinha, eu não dei a minha viradinha ainda. Então deixa eu dar a minha viradinha agora também. Atenção, vou virar, atenção, tô virando.